E aí pessoal, bem-vindos ao canal, sou o professor Kelso e nosso tema de hoje é equipotenciais. Vamos definir o que é uma equipotencial e vamos relacionar as equipotenciais com o campo elétrico, as linhas de força, as linhas de campo. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho e dê seu joinha se você gostar dessa aula. Galera, sem mais demoras, bora lá para a aula. Então galera, superfícies equipotenciais. Eu tenho aqui duas cargas, uma positiva e uma negativa. E o que são essas superfícies equipotenciais? Então tem duas cargas pontuais e vamos considerar como se fossem esferas, essas cargas. Nesse caso aí, o que tem? Em volta dessas esferas, dessas cargas, eu tenho superfície como se fossem outras esferas, como se fossem cascas esféricas, onde nessas cascas esféricas eu tenho o mesmo potencial, né? Vamos lembrar a forma de potencial. O que é potencial? Potencial V é igual a K Q sobre D, certo? Então o que a gente tem aqui? Percebeu que o D é inversamente proporcional ao potencial? Tem em alguns pontos aqui, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, pegar esse ponto aqui, pegar esse ponto aqui, tá vendo? Perceba que está na mesma distância da carga. Então nesse caso aqui eu posso falar que o meu potencial é o mesmo. Então em vez de eu fazer desse jeito aqui, pegar os pontos, aqui um pontinho aqui, um pontinho ali, o que eu vou fazer? Eu vou fazer superfícies em volta dessa carga que sejam o mesmo potencial. É como se fosse uma esfera, né? As cargas fossem esferas, né? E em volta dessas fossem envolvidas por outras esferas, outras cascas esféricas. Então essa casca esférica aí é tem a mesma distância da carga. Como aqui está um quadro em duas dimensões, em vez de a gente simbolizar com cascas, a gente simboliza com círculos. Então cada esfera dessa aqui, ou cada carga dessa aqui, eu vou colocar círculos simbolizando as nossas superfícies equipotenciais ou linhas equipotenciais. Então eu tenho, por exemplo, essa aqui, esta linha, eu tenho esta linha, e assim eu vou fazendo linhas que têm a mesma distância da carga. Então nesse caso aqui, se a gente for olhar, eu tenho essa distância aqui, por exemplo, essa distância aqui da carga é a mesma, do que essa distância aqui da carga. Então as distâncias são as mesmas. Se as distâncias são as mesmas, então o potencial naquela distância é o mesmo. Entendeu? Então nesse caso aqui é para a carga positiva e a carga negativa. A carga negativa tem a mesma coisa, então vamos fazer carga negativa também. Então note que você tem também superfícies que estão na mesma distância da carga negativa. Então, por exemplo, essa distância aqui, cara, é a mesma distância que essa aqui, ó. Então a gente pode falar o seguinte, que nesse ponto aqui, ó, e nesse ponto o potencial é o mesmo. Então nesse caso, o que nós temos? Nós temos os potenciais são os mesmos aonde? Nas superfícies equipotenciais. Então vamos pegar alguns pontos aqui para a gente poder analisar. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho este ponto aqui, eu vou chamar de A. Eu tenho este ponto aqui, eu vou chamar de B. Eu tenho este ponto aqui, eu vou chamar de ponto C. E eu tenho este ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto D. Beleza? Cada linha dessa é uma equipotencial, né? Porque está na mesma distância da carga. Ou seja, uma equi quer dizer igual. Então a palavra equi aqui, ó, quer dizer o quê? Igual. E potencial quer dizer o quê? Potencial. Então mesmo potencial, potencial o quê? Constante. Então nesse caso aqui, vamos supor o seguinte, que eu fiz alguns cálculos aqui com a minha equação e achei que o potencial nessa linha aqui é de 100 volts. Então nessa linha aqui eu tenho 100 volts. E nessa outra linha aqui eu tenho um potencial de 80 volts. Certo? Beleza? Então eu vou fazer o seguinte. Se você perceber, os pontos que estão na mesma linha aqui têm o mesmo potencial. Então eu posso falar o seguinte. Eu posso afirmar que o potencial em C é o mesmo potencial aonde? Em D. Então o potencial em C é igual ao potencial em D. E posso afirmar que o potencial em A, nessa linha de equipotencial, é o mesmo em B, porque está na mesma distância, está na mesma linha de equipotencial. Então o potencial em A é igual ao potencial em B.
Só que aí você percebe o seguinte, quanto mais distante da carga positiva, menor o potencial, não é isso? Então, olha, o potencial em A é menor que o potencial em D. Então, o potencial em C, que é igual em D, são maiores que o potencial em A e em B. Então, a nossa equipotencial está falando isso também. Você tem o que? À medida que as equipotenciais vão se distanciando da carga positiva, elas vão ficando cada vez o que? Menores seus valores até chegar a quanto? Até chegar a zero. E aqui na carga negativa nós temos a mesma coisa. Então, vou pegar alguns pontos aqui na carga negativa. Então, aqui vamos supor que nessa linha de equipotencial eu tenho um potencial de menos 100 volts. E nessa outra linha aqui eu tenho um potencial de menos 80 volts, tá? Estou mantendo o mesmo potencial do outro lado lá. Só que negativo. Por quê? Porque nós sabemos o seguinte, na carga positiva, então o meu potencial ele é o quê? Ele é positivo. Se a carga é negativa, certo? Aqui, se a Q é menor que zero, aqui na nossa carga negativa, isso quer dizer o quê? Que o nosso potencial é um potencial negativo. Então, nesse caso aqui, toda vez que eu fizer o cálculo, o meu Q que vai mudar de sinal, muda também o sinal do potencial. Bom, então vamos fazer aqui alguns pontos também para a gente poder ter uma ideia. Então, aqui eu tenho um ponto, por exemplo, ponto A. Aqui eu tenho o ponto B. Aqui eu tenho um ponto C. E aqui eu tenho um ponto D. Perceba que o ponto A e o ponto B estão na mesma equipotencial de 100 volts negativo. Então, eu posso concluir que o potencial em A é igual ao potencial em B. E o potencial em D e em C também estão na mesma equipotencial. Então, eu posso falar o seguinte, que o potencial em C é igual ao potencial em D. E outra coisa, o potencial em A ele é menor que o potencial em D. Ou seja, essa equipotencial aqui tem um potencial menor, porque menos 100 é menor que menos 80, não é assim? Então eu posso afirmar o quê? O potencial em A é igual em B, que é menor que o potencial em C e em D. Ou seja, na carga negativa, quanto mais distante da carga o potencial estiver, maior o valor do potencial. Até chegar a quanto? Até chegar a zero. Ué, Kelson, mas por que a zero? Não está aumentando? Mas ele está aumentando de maneira que negativa. Então, por exemplo, aqui é 100, negativa, aqui 80, o próximo vai ser menos 50, o próximo vai ser menos 30, menos 10, menos 2, menos 1 e 0. E aqui no potencial positivo vai ser quanto? Por exemplo, 100, 80, né? 50, 10, 5, 1 e 0. Então, vocês perceberam o seguinte, tanto a carga positiva como a carga negativa, os potenciais vão tendendo a zero. Então, isso aqui, pessoal, são nossas equipotenciais. Vamos colocar algumas propriedades entre as equipotenciais e os campos elétricos, ou seja, as nossas linhas de força ou linhas de campo. Vou fazer algumas linhas de força e campo aqui nas duas cargas. Vamos lá. Aqui, galera, o que eu fiz? Eu fiz 4 linhas de força ou linhas de campo, tanto para positivo como para carga o que? Negativo. O que a gente tem aqui? Nas linhas de campo, na positiva, o que ela faz? Ela diverge, ela sai da carga. E na negativa, o que ela faz? Converge na carga, ou seja, chega na carga. Bom, agora perceba o seguinte, nós temos aqui que as linhas de campo, uma propriedade delas é o que? Que ela é perpendicular à superfície da carga. Bom, como a superfície da carga, né, e das equipotenciais é a mesma, por exemplo, se aqui você tem uma esfera, a superfície é uma esfera, uma casca esférica. Se você, por exemplo, tem um cubo, a superfície equipotencial é um cubo. E assim por diante, porque tem que ter a mesma distância da superfície da carga. Então, nesse caso aqui, essa propriedade também vale para quê? Para as superfícies equipotenciais e para as linhas de força ou linhas de campo. Então, elas são também o que? Perpendiculares às linhas, ó. Perpendicular, tá vendo? Todas as nossas linhas de força e linhas de campo são perpendiculares às nossas equipotenciais, tanto na positiva como que na negativa também, né? Porque a superfície é a mesma, cara. A superfície das equipotenciais e a superfície da carga que gera essas equipotenciais é a mesma. Então todas aqui são o que? 90 graus. Beleza? Outra propriedade é a seguinte:
as linhas de força ou as linhas de campo, elas percorrem o potencial de maneira decrescente. Ou seja, tá vendo aqui que não é 100 volts? Não foi para 80? Aqui é a minha linha de força ou minha linha de campo. Ela está indo do maior para o menor potencial na carga positiva. Então, nesse caso aí, a gente fala que ela decresce, ela percorre de maneira decrescente as equipotenciais. E na negativa, aqui, ó, mesma coisa. Na negativa, cara, ela também está fazendo a mesma coisa. Ela está vindo lá da menos 80, certo? Até onde? Passando pela menos 100, a menos 120, menos 150. E o que está acontecendo? Está indo do maior até o menor equipotencial. Então, ela também percorre na carga negativa um potencial que decrescente as minhas linhas de força, as minhas linhas de campo. Vamos fazer uma outra configuração de equipotenciais, de outras cargas, de outros formatos? Vamos lá. Então aqui, galera, nós temos duas configurações de campo elétrico. Uma primeira configuração é entre duas placas planas e paralelas, onde nosso campo elétrico aqui no interior dessas placas é uniforme, e uma configuração de campo elétrico aqui, linhas de força, né, LF, linhas de força ou linhas de campo, né, que não é uniforme. Beleza? Então vamos fazer primeiro aqui das nossas linhas uniformes, onde o nosso campo elétrico é uniforme. Como é que eu sei? Por que eu sei que esse campo elétrico aqui é uniforme? Que o espaçamento entre as linhas é o mesmo. Por isso que eu sei que ele é uniforme. Ou seja, o que quer dizer isso, Kelson? O campo elétrico ele é o mesmo em intensidade, direção e sentido. Em qualquer ponto aqui o campo elétrico vai ser o mesmo. Como vai ficar nossas linhas de equipotenciais nesse caso aqui do nosso campo elétrico? Bom, as nossas linhas de equipotenciais, elas vão ficar desse jeito aqui, ó. Elas não são perpendiculares às linhas de campo. Então eu vou ter, por exemplo, uma linha de equipotencial aqui, ou uma superfície equipotencial aqui. Eu vou ter uma outra superfície equipotencial aqui, e eu posso ter outra superfície equipotencial aqui. Então perceba que as linhas são perpendiculares mesmo, cara, ó. São aqui 90 graus, ó. Essa é 90 graus, essa outra é 90 graus, toda ela é 90 graus, e essa outra também toda ela é 90 graus. Tá? Então, se você olhar aqui, vamos colocar alguns valores para essas linhas de campo. Tá? Usando lá na nossa equação de V igual a KQ sobre D, nós temos o seguinte, vamos supor que essa linha vale 100 volts, ou essa superfície equipotencial. Essa outra aqui vale 0 volts, e essa aqui vale menos 100 volts. Certo? Por que essa aqui é 0, Kelson? Porque como ele está indo da positivo para negativo, tem algum ponto, né, nas nossas equipotenciais que vai dar 0, certo? Então, se você olhar aqui, lembra da nossa propriedade? Uma delas, que é a primeira que a gente citou, que foi as linhas de equipotenciais e as linhas de campo são perpendiculares. E a outra que o potencial, ou seja, as linhas de força, elas são decrescentes no equipotenciais. Ou seja, sempre as linhas de campo saem do maior para o menor potencial. Elas percorrem as equipotenciais decrescendo elas. Aqui nesse caso aqui, como é que vai ficar minha equipotencial? Minha equipotencial vai ficar o seguinte, essa aqui vai ficar mais ou menos assim, podemos falar assim. Só que as outras, se você olhar aqui, ela vai estar aqui assim, cara, ó. Ela vai fazer isto daqui, a outra vai fazer um pouco menos, né? E assim vai formando as nossas, ó, equipotenciais, certo? O que acontece? Por que elas são assim, Kelson? Ué, porque elas não são 90 graus com as linhas de força, as linhas de campo? Aqui, ó, 90 graus, tá vendo? 90 graus, aqui, ó, 90 graus, certo? Aqui, ó, 90 graus. Então são todas 90 graus, certo? Então nesse caso aí, mesma coisa, está indo do potencial maior para o potencial menor. Então, se elas estão nesse sentido aqui, minhas linhas de força, minhas LFs, então o que acontece? Este ponto aqui, vamos supor que esse ponto aqui são pontos onde você tem o que? Alguma coisa aqui, algum corpo carregado positivamente. E nesse ponto aqui você tem algum corpo carregado negativamente. Por que eu sei isso? Porque ela está indo do positivo para o
negativo. A mesma coisa da nossa placa aqui, do positivo para o negativo. As linhas de campo não saem do positivo e chega no negativo. Então tá aí, ó. E aqui é a mesma coisa, cara. Aqui você tem o quê? Um potencial de 100 volts, por exemplo. Tá, tô dando algum exemplo. Aqui um potencial de 80 volts. Aqui um potencial de 20 volts. E aqui um potencial, por exemplo, de menos 10 volts. Tá? Então tá indo do maior para o menor potencial. Beleza? Então, galera, vocês viram como é simples e fácil as equipotenciais, as propriedades de campo elétrico e a equipotencial. Então, galera, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ativa o sininho, dê o seu joinha, compartilhe essa aula. E, galera, até a próxima aula. Valeu!